Salve galera, salve paulistana! Você está mais uma vez com a Bíblia Estranha, temporada agora 2. Vamos estudar o livro de Gênesis. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse podcast que aquece a nossa alma, faz a nossa mente explodir para coisas novas e o principal de tudo, faz com que a Bíblia encontre o nosso horizonte. A Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu. Ou leu? Não, você quebrou. Perdão. Tô brincando, vamos lá. Mantém. Boa, então eu vou fazer isso. A Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu. Ou leu? Ou leu. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. À minha direita você tem o Luan. Dá o seu salve pra galera, Luan. Salve, galera. Meu nome é Luan. Sou do distrito do Grajaú ali, ó, bem pra dentro, Jardim Gaivotas, ali ao extremo da Zona Sul. Jesus chegou lá. É importante, né? E tô aqui pra representar. Fui convidado, né, especialmente pela minha regional Duda. Ó, o Duda aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito bem, Luan, seja bem-vindo. À frente nós temos o poderoso pastor Ítalo. Dá o seu salve pra galera, pastor. Salve, juventude, especialmente da paulistana aí. Muito bem, muito bem. À minha frente nós temos a primeira participação feminina da Bíblia Estranha. Larissa, Girl Power. Dá o seu salve pra galera, Lari. Salve, galera. Eu sou a Larissa, sou do distrito de Cotia, outro extremo. Vim um pouquinho, Travessa Raposo ali. Estamos aqui a convite do pastor Didio para aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Muito bem, muito bem. É isso aí, galera. A gente, para quem está chegando pela primeira vez, nós tivemos uma primeira temporada da Bíblia Estranha, que falou sobre os encontros de Jesus no caminho, ou encontros de pessoas com Jesus no caminho. Foi muito bacana, foi muito legal. E agora a gente inaugura com o Gênesis, onde tudo começou. A nossa ideia é que você tenha a primeira leitura sobre o Gênesis. Ou seja, que você leia como se você nunca tivesse lido esse livro. Então, assim, olha, esquece que que ele termina com José, com Jacó, esquece que ele começa nos primeiros dias ali da criação, esquece tudo. É como se a gente lesse pela primeira vez. Outra coisa que é importante a gente ressaltar são as ferramentas do texto que já vimos na primeira temporada. Mas, por exemplo, repetições, as palavras que se repetem, quando uma repetição quebra. É importante você prestar atenção as primeiras vezes que uma palavra aparece no texto. A primeira vez que um personagem fala. A gente tentar descrever um personagem. Tudo isso a gente vai fazer junto no nosso caminho, na nossa jornada aqui na Bíblia Estranha. Mas o mais importante é para você que está em casa ou em qualquer outro lugar, que você tenha liberdade para também comentar. Às vezes você leu alguma coisa que a gente não comentou, a Bíblia encontrou você de outra forma, você teve ali um insight diferente, traz para a gente, comenta e faça parte dessa discussão. Beleza? Então vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 1. Eu nunca li nada sobre isso. Essa é a primeira vez. Pastor, você tem a bondade, por favor? Leia o primeiro dia da criação. Beleza. Vamos lá então, Gênesis 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Muito bem. Muito bem. Olha, não conheço nada sobre isso e aqui eu percebi algumas coisas que eu queria que vocês me ajudassem a descrever esse primeiro dia. Como é que ele te encontra, você que jamais ouviu sobre isso, tá? Vamos lá. Quais são os personagens desse primeiro dia, desse primeiro momento? Quem é que está na criação, enfim? Qual é o personagem que a Bíblia nos apresenta? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Perfeito. Deus está lá. Quem mais? Tem o Espírito de Deus, né, pairando sobre as águas. Como é que você pode caracterizar esse dia para mim? Fala para mim, pastor. Bom, esse dia começa de uma maneira bem interessante, né? Então, como a gente falou do personagem aqui, o personagem é Deus, né? Uhum. É interessante que a primeira característica, né, que Deus decide revelar para a gente através da tua palavra é que ele criou.
Ele é o Criador. Né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, que Deus é o Criador. E ele vai criar tudo pela sua palavra, né? Ele vai falar e as coisas vão aparecer. Isso, de cara, eu acho que é uma coisa importante a gente destacar. Porque Deus pode criar de várias formas, eu acho, né? Ele pode pensar, ele pode piscar, ou ele pode fazer com as mãos, não sei. Mas ele fala. Isso é importante pra gente. Lari, como é que era o cenário? Como é que o cenário, assim, desse primeiro dia te encontra? Era uma tela em branco, né? Uhum. Não tinha nada. Então, ele pegou ali, literalmente, a sua tela e, como um criador, ele foi um grande artista. Muito E bem. deu luz e deu trevas, né? Eu sou da área artística, então eu gosto muito disso, de pensar na iluminação e da sombra. E tudo isso a gente faz pensando no que o Criador mesmo nos ensinou sobre luz e trevas. Como é que tá o nosso cenário aqui? Ai, tá meio escuro, né? Tá harmonioso. Eu achei Que que ela ia luz falar, que- tá mó bonito. Ah, não, tá. Mas eu gostei. Não, falei que é Veio com a escuro, crítica, mas... É escuro por causa da luz. Ó. Você tem Da um luz, trabalho nós de temos uma luz e luz, escuro. Né? tá. Mas tá bonito, eu Tá gostei bonito, muito. eu gostei. Quem tiver só no Spotify, acessa no YouTube que tá lá o videocast também. Tá sendo gravado. E é legal, algumas coisas que a gente percebe assim, né? Que as trevas são vencidas pela luz. Com um mínimo de luz, as trevas já são vencidas. Então a gente... É legal a gente pensar que sempre quando a treva aparece na Bíblia, ela aparece como derrotada, no minuto zero. No minuto zero. Ela foi já vencida. O que mais que a gente pode ver aqui? Tem uma marcação temporal, né? O dia terminou. O dia começa e o dia termina. Muito bem. O que mais que vocês conseguem perceber do primeiro dia? Quer falar alguma coisa, Luan? Por favor. Tem uma avaliação meio que externa, né? E Deus viu que a luz era boa. Ou seja, ele criou e ele Gostou. gostou. Ele avaliava aquilo que ele fazia. Tá Ele legal, avaliou, tá né? legal. Constatação, gostei. né? É. É bom. Tá legal. Muito bem. Vocês vão querer ouvir o podcast que vocês mesmos gravaram? Com certeza. Sim. Eu não consigo, sabia? Eu não escutei nenhum. Muito crítico. Nenhum. Muito crítico. Eu começo a derreter se eu uso. Quando eu prego e é gravado, eu não consigo ouvir. Pregação eu também nunca consegui, mas vamos ver. Podcast talvez. Muito bem, muito bem. É importante a gente falar para Israel e aqui para a Bíblia, para o Gênesis, que é importante você perceber que Deus fala. Talvez quando eles receberam esse texto, ou quando ele foi concebido, eles estavam acostumados a ver deuses entre os egípcios que eram vistos. O contexto era físico, as coisas, né? Os deuses eram físicos. Que até é meio desafiador para nós humanos. É desafiador, porque se você quer dar uma conotação de presença, você tem que ver. Sim. Se Deus é presente, você tem que ver Deus. Ele está ali, ele tem uma casa, você vai até essa casa que é o templo, oferece sacrifícios, enfim. E aí essa lógica é quebrada aqui nesse texto inédito na Mesopotâmia, na Bíblia, enfim, a Bíblia, né, na verdade, que é justamente a Torá, a palavra, Deus falando. Esse Deus que se apresenta para Israel é um Deus que não pode ser visto, mas deve ser ouvido. É importante, então, a gente perceber essa palavra de Deus. E em João, o verbo estava lá, né? E o verbo se fez carne. Então é muito lindo isso, é muito lindo. Vamos para o segundo dia? Bora? Nosso leitor oficial, por favor. Mas a gente não combinou isso, Não né? combinou, mas está combinado agora, né? Verso 6, então. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Cara, uma coisa que não tem, eu não sei o porquê, a gente também não brifou isso. Eu não sei porque não tem a palavra bom aqui. Sim. Acho que ele não curtiu muito esse dia, talvez. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Segunda-feira. É segunda mesmo, cara, é verdade. É verdade. Ninguém curte segunda, nem na criação. Já é algo antes da Mas gente. é a minha folga. Aliás, você que tá me ouvindo aí em casa e me manda mensagem de segunda, Folgar é a minha segunda-feira folga. É um A sonho. folga do pastor, a folga pastoral. E trabalhar no sábado é um sonho também? Não. Tô zoando, é brincadeira. No caso do pastor de escola, não funciona a folga de segunda. É mas verdade, assim, cara. Não, vocês não têm folga, mano. Não tem. Domingo é folga? Tecnicamente sim, mas quando tem evento na escola, né? Aí tem como. Eu Atenção, prefiro você ficar- que é parte, estudante, faz parte. aluno, estudante aí do Colégio Campo Grande, saiba disso.
Eu prefiro ficar com a parte do descansar no sábado mesmo. A parte de trabalhar eu dobro e passo pro próximo. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Impressões do segundo dia, rapidamente. Acho que é um dia mais curto, inclusive, parece, do que o primeiro. Mas quais são as repetições? O que se repetiu aqui no segundo dia? E disse Deus. Perfeito. Deus deu nome a essa coisa, né? Deus deu nome. Deu nome. Quem dá nome aqui parece que numa escala de domínio é quem domina, né? De autoridade. O que mais que se repetiu? Deus disse, ele dá nome. Houve tarde de manhã. E tem a marcação temporal, né? Então a gente está percebendo um padrão, gente. Um padrão nos dias. Uma coisa aconteceu no primeiro, essa coisa que aconteceu no primeiro continua no segundo. Uhum. E a coisa no segundo vai continuar no terceiro. Então é um acúmulo de informações de um dia para o outro. Parece que está crescendo. Então, se fosse uma música, a gente teria uma orquestra e ali teria o primeiro instrumento sendo tocado, um violino. Depois, no segundo dia, um violino e um piano. No terceiro dia, um violino, um piano e uma flauta. E aí vai se formando a grande música da criação. Né? Você que é das artes, referências. Vai lá. Tá indo no caminho bem. Eu achei que ato curioso do fez, pois Deus, o firmamento. Aparece um outro verbo, né? Que é o fez, de fazer. Fazer, né? Que até então a gente já só tinha escutado o disse, do dizer, né? Uhum. E essa questão também a gente segue tipo um roteirinho de um teatro também, podemos dizer. Tem uma canção e o roteiro do teatro. Disse Deus, primeira estrofe, segunda estrofe e continuamos. Vou aqui, também não foi combinado, vou aqui divulgar, publicar um sonho meu. Ó, eu vou até pausar, a gente tem um tempo aqui, não vai contar. Um sonho, eu ouvi alguém reclamando aí no fundo. Eu vi um sonho, é o seguinte, imagina só, vamos ver se vocês compram a ideia, o brilho dos meus olhos. A gente teatralizar a criação para a juventude, inclusive para as pessoas que estão assim ao nosso entorno, gente do colégio, né? Imagina essa cena, tá? Tudo escuro. Aí a gente colocou vários diamantes, não diamante de verdade, né? Algo que reflita a luz. No teto, um fiozinho, em todo o ambiente, vários. Uhum. Aí tem um narrador e a gente cria um texto. Tipo um monólogo mesmo, ele fala assim e assim a gente conseguiu ver. Aí vem um fio de luz e atinge um, e desse um vai para todos. Cara, que coisa linda, não é? Linda. Bonito, aí, por exemplo, seu sonho torna nosso sonho. Tem água. Aí joga água na cara do povo. Isso, entendeu? Aí criou a borboleta, aí a gente solta um monte de borboleta lá. Tem que ser sensitivo, entendeu? Uhum. Eu acho que é isso que a Bíblia está tentando fazer num texto, né, pra gente. É imersivo mesmo. Gostei. Aí é criado o homem é criado do pó, da terra. Então, aí dá para fazer muita coisa, né? Lari, bora? Bora. Então, beleza. Vai lá. Vamos ler então o terceiro dia. Verso 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, terceiro dia. Vamos lá, tem bastante coisa aqui. Qual é a impressão aí do terceiro dia? A minha eu já destaco aqui que tem duas coisas boas, né? Ele fala, a palavra bom aparece duas vezes. Na parte seca e no final do dia. O que mais? Duas etapas diferentes. Em duas etapas. É para compensar a segunda. Acho que o padrão mantém também, né? Uhum. Deus fez, Deus viu que é bom. Acaba o dia. Perfeito. Tem algo bastante interessante, né? Até aqui tem algo que se repete também, que Deus ele sempre faz uma separação, né? Ele cria e separa. E essa separação é importante para a elaboração do terreno aqui, né? Para a criação da vida e tudo mais. Então, no começo ele separa a luz das trevas, depois ele separa as águas de baixo das águas de cima.
Aqui ele faz aparecer a parte seca, né? Separa a parte seca, a parte Muito bom. das águas, para que possa na parte seca, então, produzir ali os frutos que deem semente, as árvores e tudo mais. Né? Achei isso interessante. Muito bem. Essa questão. Muito bem, também acho. Eu acho que, não sei, uma ideia que veio aqui na minha cabeça da questão do que ele diz. Ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos. Então, a gente vê a importância da árvore dar fruto e dar semente. Porque logo mais à frente na Bíblia, spoiler, a gente vê a importância... Não tá solto esse detalhe, né? A gente vê a importância de uma árvore dar frutos, né? Que é que vem aqui na... Que passa aqui. Ela foi criada para isso, né? Ela foi Ela criada foi chamada pra a vida isso. pra isso. E aí ele vê aquela árvore que não dá frutos e amaldiçoa aquela árvore porque ela não deu, porque ele criou ela para isso. Muito bem. Muito bem. Tem uma questão de ter mais volume, né? Mais coisas aconteceu no terceiro dia do que dos 2 primeiros. A gente já começa nessa visão poética a perceber a mata mesmo, né? Os frutos. A gente consegue sentir sabores. A gente já no nosso paladar a gente se lembra da maçã, da amora, das coisas, Verdade. né? Já dá para ver mais cores também. Muito E bem. termina Cheiros. novamente com o marcador temporal. Né? Sim, Vou tarde de manhã, terceiro dia. muito bem. Vamos para o quarto. Verso 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o 4º dia. Vai lá, já traz a tua opinião. Acho interessante que até agora Deus estava preparando o terreno, vamos dizer assim, né? Agora ele começa a preencher, né? Se a gente for entender, assim, talvez em termos técnicos, Deus ali vai criando ali o macrocosmo e depois ele vai preenchendo ali, né, o microcosmo. Então, e é interessante os paralelos que a gente já começa a ver aqui, né? Então, os primeiros 3 dias Deus cria todo o cenário ali, e daí a partir do 4º dia ele começa a preencher esses cenários. Né? Então, no primeiro dia ele criou a luz, mas agora só no 4º dia ele vai criar aqueles que são os portadores dessa luz, né? Olha que legal. Oh. cara. E assim ele vai preenchendo. E daqui pra frente a gente vai ver esses paralelos, né? Do 4º com o primeiro, do Sim. 5º com o Sim. 2º e assim por diante. Assim como o pastor Didi tinha falado no começo, quando as trevas é apresentada aqui pela primeira vez, ela já é apresentada de forma vencida. E aqui a ideia permanece. O luzeiro maior foi criado para governar o dia, a luz, e o luzeiro menor para governar a noite, as trevas. E aí a gente lembra daquele verso, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que é onde a luz vence as trevas mais uma vez. E aproveitando um gancho do pastor também, a forma que Deus criou, que primeiro ele criou a luz e as trevas, depois ele separou, e aí sim ele criou as árvores frutíferas, que elas precisariam da luz e das trevas, e das águas, né? Então ele teve um contexto, foi tudo bem Cronologicamente pensado. Né? Exatamente. Revela uma ordem, né? Um propósito. Se tivesse uma ordem diferente aqui, né? As árvores sendo criadas primeiras que a luz, né? Não ia Elas dar. não iriam viver, né? Não ia viver, não ia produzir o fruto, né? Como a gente Isso. comentou. Então, interessante isso. Revela uma organização do Uma Criador, né? organização. Perfeito. E eu acho muito bonito a forma como isso tudo é feito. Ele podia ter criado tudo de uma vez só, né? Num dia só. Sim. E depois a gente ia ter uma semana de 2 dias. Deus é mais. Talvez alguns gostariam. né? O sonho de todo mundo. 2 dias trabalhando e 5 descansando. Ou Pra pensar um dia desse jeito descansar, aí. um trabalhar. Um descansar, um trabalhar. Aí já seria mais maçante. Mas é isso aí. Muito bem, eu fico imaginando, não tenho como fugir do céu estrelado, não tenho como fugir das belezas que a gente encontra à noite, inclusive. Para mim, a noite era tão bonita quanto o dia. Devia ser, de tanta luz que a noite carregava. Né? Sim. Vai lá. Vamos para o 5º dia. Verso 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus.
Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Tá, aqui tem coisa Nova, né? tem coisa nova. Acho que todo mundo percebeu, não sou eu que vou falar. Vou pedir para o pastor já trazer, após a leitura, o senhor vai trazer o que eu pensei. Tá bom? Nossa, que responsa. Não, pô, a gente edita. Vai lá. Tá, beleza. Bom, aqui tem diferente, né? De novo, destacando aqui aquele padrão que já segue, né? Uhum. Aquela estruturinha que a gente conhece. Mas aqui tem uma coisa diferente, que é o fato de Deus abençoar. Perfeito, perfeito. Ele cria ali as primeiras criaturas para povoarem os mares e os céus, e ele abençoa essas criaturas, né? Para que elas se multipliquem e encham a terra. Perfeito. Então, acho que esse é o ponto importante que depois vai ser desenvolvido ao longo da narrativa, né? Perfeito. Além do capítulo 1 e 2, vai ser desenvolvida essa Ao questão longo da do Gênesis. de Gênesis, né? Da Obviamente, Bíblia inteira. da Bíblia inteira, né? Então, aqui é importante a primeira vez que a palavra bênção aparece, né? Deus abençoa agora os seres viventes. Cara, imagina que isso tem respaldo em Babel. A gente vai estudar, vai ter um episódio sobre Babel aqui. Nas promessas de Deus para o povo, a partir de Gênesis 12, para a multiplicação. No Êxodo, quando a multiplicação ela finalmente ela acontece e ela é separada como uma grande bênção do povo de Israel. Então, essa multiplicação é a capacidade que os animais têm de recriar, né? De continuar a criação. É como se Deus estivesse dividindo um pouco do poder dele para os Exato, animais, no os caso, né? Olha a importância que os animais têm, sabe? Deus dividiu um pouco do poder deles para que eles possam se recriar. É que pra gente é tão comum É. a gente ver sei lá, pensa aqui no animal bem característico nosso. Eu falo O vira-lata galinha. amarelo. Caramelo. 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 Imagina ele. A gente vê uma coisa tão besta, né? Tipo, pra gente é tão normal uma cadelinha prenha e tal, mas ela tá há muito tempo, ela tá reproduzindo aquilo que foi criado ali. Tem uma linha da criação até a gente, Sim. né? E assim, eu sou pai, não posso deixar de falar isso. Tenho uma filhinha de 1 ano e meio. E, cara, a gente não pode encarar isso com normalidade. Não é normal. Apesar de ser normal, não é normal que saiu um pouquinho de mim, um pouquinho da Camila, se juntou e aí criou, nasceu uma pessoa nova. Nasceu um coração, uma característica, sabe, de nós dois. Então a gente, de alguma forma, está fazendo o que Deus fez, entendeu? Acho que essa é a grande bênção nisso. É interessante o quanto que a bênção em relação à reprodução é destacada em Gênesis aqui, né? Porque depois a gente vai chegar num momento em Gênesis, né, já dando um spoiler, vai chegar num momento em que não vai acontecer isso, né, tantas vezes. Então vai haver mulheres estéreis, né? Verdade. Então a gente vê uma quebra de algo, de um dom, de uma bênção que Deus deu na criação. Né? Tipo, contra o Exatamente. pecado, né? Exatamente. Nossa, explodiu a mente. Tem várias coisas aqui. Muito bem. Então, os animais eles podem se reproduzir, a semente tem frutos. Dá uma impressão para a gente que Deus tem uma intenção de que a terra continue por meio desses protótipos da criação, né? Continua, pastor. Vamos para o 6º dia. Verso 24. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda:
Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. Beleza, a orquestra tá com todos os instrumentos ali. Tá, tem um maestro maluco tocando, o pessoal, o som, os animais da água estão fazendo seus barulhos, os animais do ar estão fazendo seus barulhos, a gente está comendo todos os frutos deliciosos do jardim. O ser humano foi feito e tem coisas novas aqui acontecendo no sexto dia. Para manter a tradição, por favor, pastor. Falar aquilo que você está pensando. Isso, exatamente. Além da gente ver uma repetição aqui da bênção ao ser humano, né? Também é para que eles cresçam, se multipliquem, enchem a terra. Então, a mesma coisa que a gente falou dos animais, a gente poderia ressaltar aqui, né? O fato dos seres humanos se reproduzirem, se multiplicarem, né? Segunda vez que a palavra bênção aparece, né? Parece. Segunda vez que a palavra bênção aparece. Mas algo tem uma diferença muito grande aqui, né? Então, parece que a narrativa desacelera um pouco, embora os instrumentos estejam aumentando, mas parece que a narrativa desacelera um pouco, que agora, pela primeira vez, Deus vai expressar o seu propósito antes de criar. Então, até agora ele simplesmente fala e a coisa aparece, mas agora ele vai parar, ele vai falar, vamos fazer o homem, façamos, né? O homem conforme a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Né? Perfeito. E aí ele vai criar o homem. E eu acho que o destaque está nisso, né? No sexto dia, né? O fato dessa criatura feita agora à imagem e semelhança de Deus. Muito bem. Uma coisa que você falou, você e a Camila criaram, fizeram. A Malu. Vocês confiariam ela para outra pessoa? Nem de jeito nenhum. Então, Esquece. Deus acaba de dar domínio para tudo que ele criou. Aham. Sabe, a sua ave querida, o Muito seu mar, ele deu pro homem. Então Perfeito. agora, isso é uma coisa que a gente aprende. Ele deu o domínio de tudo que ele criou, que ele teve todo esse cuidado durante todos esses dias para que o homem tivesse esse domínio sobre tudo, nesse momento. E parece uma coisa normal, porque a gente está acostumado, mas não precisaria ser assim, né? Sim. A gente tem uma função de realeza aqui. Ele está dando uma autoridade para o homem. Uma confiança. Uma confiança, exatamente. Ó, eu criei, mas você cuida. É. Pode até ser um jargão, né? Ele criou e a gente cuida, alguma coisa assim. Eu já ouvi algumas iniciativas. O que ele fez, a gente cuida. Isso é muito interessante, né? Porque, assim, nas nossas leituras, talvez que a gente já tenha até viciado num tipo de leitura, né? A gente costuma associar a imagem e semelhança com algo físico, visível, né? A gente falou do visível aqui. Algo físico, visível, né? E, embora a imagem e semelhança possa incluir esse significado, mas aqui no texto, o enfoque de imagem e semelhança é justamente o domínio, né? Então, aqui quando a gente vai ver no hebraico, essa fórmula, né? O modo como são usados os verbos aqui nesse verso 26 é a fim de dar um propósito para o ser humano, né? Então, ele vai ter a nossa imagem conforme a nossa semelhança, a fim de que domine, né? Uma tradução possível, né? Com o propósito de dominar. Então, o domínio, essa noção de realeza, né? Tá intimamente associado com o ser humano ser a imagem e semelhança de Deus. Perfeito, legal. Isso vai ecoar em toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia. Você vai ver lá em Daniel, a questão com Nabucodonosor e tudo mais. Tudo isso está envolvido. Muito bem. Então vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar para o contexto histórico aqui. O povo de Israel estava no Egito, onde tinha um monte de deuses, e eram deuses materiais, aqui ó, algo físico, algo que você consegue... Visível. É visível, algo presente. E aí é apresentado um Deus que a gente não pode ver. Como é que a gente apresenta algo que a gente não... aqui tá fulano de tal, mas... E aqui tá o detalhe. No verso 27, diz assim, ó. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, onde seria que a gente poderia ver Deus? Ou mais próximo de Deus? Nós mesmos. No Didio, na Larissa. Larissa, no pastor Ítalo. Ou seja,
outro presente que Deus nos deu, né? Isso vai ser ecoado por toda a Bíblia, né? Se você lembrar na primeira carta de João, quando ele diz que Deus é amor, né? O famoso versinho que a gente decora desde criança. Depois ele continua e fala assim, como você pode amar, dizer que ama a Deus e odeia seu irmão? Então, como você pode amar alguém que você não vê, mas alguém que você vê e você odeia, né? Então, você vê essa relação, né? Justamente, você falou da imagem, né? A gente deveria entender ou interpretar no outro ser humano a imagem e semelhança de Deus. A importância disso, né? A importância disso. Ele traz a dignidade da pessoa humana e ele leva até a última consequência isso. A gente está aqui e a gente está nesse texto aqui destacado de alguma forma. É legal que você acompanhe a temporada que a gente vai falar sobre o Gênesis 4, que é justamente o oposto do que está acontecendo aqui. Tá? Mas fica aí a dica. Chega no episódio 4, por favor. Por favor. Não sei se eu poderia destacar mais um detalhe, né? Com certeza. Na fala ali do Luan, da palavra, né? O fato de você não ver a Deus, mas você tem a palavra dele. Como o pastor destacou no começo, né? A gente está lendo aqui a palavra de Deus, né? Essa é a mesma palavra que no início disse haja luz e que através dessa palavra preencheu com vida todo o nosso mundo, né? Então a gente vê algo interessante, né? A gente tem algo muito poderoso aqui em mãos, né? Vale a pena ser lida de uma maneira diferente, cautelosa, porque a palavra de Deus, que é capaz de transformar um mundo sem forma e vazio e preenchê-lo com vida, é capaz de transformar a minha e a sua vida também, né? Através da palavra. É verdade. Isso que me impacta mais aqui na descrição da criação. Diferente dos deuses do Egito também, né? Que são físicos, porém são inanimados. Não falam. E aqui temos um Deus visível, agora que a gente entendeu que o nosso próximo e nós mesmos somos a imagem e semelhança de Deus, e temos um Deus atuante também. É importante a gente ressaltar que esse tipo de leitura é inédita no contexto em que a Bíblia nasceu. A gente não tem outros relatos de criação do mundo em outras culturas que tragam um Deus benevolente, poderoso e que quis criar por meio da palavra. Existem outros relatos, tipo Gilgamesh, a epopeia e tal, Babilônia, que traz... Porque a Terra é um fruto de uma guerra, um fruto de uma outra jornada, é fruto de uma inconsequência entre os deuses e tal. Não, aqui a gente tem um Deus bom que quer criar e que cria assim falando. E nós somos criação dele e nos parecemos com ele porque ele quis, nos dando domínio e nos valorizando a sua imagem. É uma coisa assim fantástica. Muito lindo, muito lindo. Até para quem não crê, isso é muito lindo. Sim. Viu você que não crê? Tem uma beleza no texto. É a beleza do texto, a palavra viva, né? Vamos para, então, o nosso 7º dia. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Tá. Fala o que eu tô pensando. Bom, se a gente destacou aqui o fato de que os dias da criação eles seguem um certo padrão, né, de repetição. Então a gente viu, Deus fala, a coisa aparece, Deus dá uma função ou um nome para aquela coisa que ele cria, ele faz uma avaliação, né, aquilo é bom e tal, e depois termina com o marcador temporal, né, houve tarde, manhã, primeiro dia, segundo dia, assim por diante. Quando a gente chega aqui no 7º dia, no sábado, a gente vê que esse padrão ele é quebrado, né? E justamente por esse padrão ser quebrado dessa forma, isso leva o leitor a perceber algo diferente nesse dia, né? A ideia é destacar. Então, até nem combinamos, mas acabou que nós três viemos com a camisa laranja aqui, né? Do Movimento 117. O pastor Didio com a camisa preta. E a gente viu que segue um padrão aqui e o pastor Didio quebrou o padrão, né? Então ele recebe o destaque para si, vamos dizer assim. É basicamente o que está acontecendo com o sábado aqui, né? Ele explode esse padrão que havia tendo, né? Então,
de maneira textual, né, o narrador já mostra pra gente algo essencial, diferente aqui no dia 7º. Pensando na ideia do Didi sobre a orquestra, então vamos lá, tá tocando o violino, tá tocando o violoncelo, tá tudo lindo no 6º dia, tá tudo harmônico. E aí, no 7º dia, é como se o maestro tivesse segurado a orquestra e entra um novo instrumento apresentando. No caso, seria... Ou literalmente uma pausa, né? Ou literalmente uma É pausa. uma pausa. É O o silêncio. sábado. É o silêncio. E pensando no que a gente comentou, como tudo tem um cronograma, Deus então criou o homem e a mulher no 6º dia, para que junto ele pudesse contemplar o final dessa orquestra, né? Porque nós fomos criados para viver em comunidade. Então, nesse momento, Deus, né, criou o sábado para descansar e descansar junto com toda a sua criatura. Muito lindo. E nós éramos peças essenciais para estar nesse momento, né? Pra almoçar junto, com Pra certeza. almoçar Eles almoçaram junto, juntos. Junto a Depois panela. do taco, culto, né? o almoço. Era E o taco. suco de caju. Suco de caju e taco, com certeza. Gente, tem muita coisa, né? Vocês tocaram no essencial, Pastor, Lari, Luan. Aqui a gente tem uma nova palavra também sendo apresentada, que é a santidade. Eu fico imaginando se a gente fizesse realmente essa experiência, pegando o gancho nas modinhas, criação, experiência, sabe? Creation, experience, alguma coisa assim. E aí, justamente, eu não consigo pensar de outra forma. Tá tocando, tá tudo muito... As aves estão cantando, a estrela tá linda, os seres humanos estão reinando. Tá muito lindo. E aí tem uma pausa. E aí tem um fio de luz que aparece no palco e Deus introduz a sua santidade, sabe? Na pausa. Por quê? Quando a música para, quem tá ouvindo presta atenção. Ué, por que parou? É porque algo de importante vai acontecer. E aí, cara, assim como eu cheguei até aqui da criação, essa santidade de alguma forma também chegou. E também me encontra aqui. Né? Isso é muito bonito, esse fio dessa proximidade de Deus com a sua criatura. É interessante, né? Puxando o gancho do que vocês dois falaram aqui, né? No capítulo 2, em especial, de Gênesis, vai ser destacado, através dos verbos, uma presença muito mais próxima, talvez, de Deus. Aqui a gente vê sempre Deus falando, só que parece que no capítulo 2, a segunda descrição ali da criação, vão ser utilizados verbos que denotam uma certa proximidade, né? Deus formar do pó da terra, Deus soprar nas narinas, Deus plantar um jardim, trazer a mulher para o ser humano, os animais. Tem uma certa questão de relacionamento, né? E o sábado é a junção de tudo isso, né? Esse relacionamento máximo. E eu acho isso sensacional, né? Porque essa questão de Deus se relacionar, fazer sua presença de maneira especial no sábado, isso é muito importante para toda a criação. Porque enquanto a gente estava falando aqui de coisas visíveis, né? A gente poderia trabalhar sobre a questão dos templos, né? Que existiam, diversas culturas. Era o lugar onde você se direcionava, era o local exato onde você poderia se encontrar com os deuses, para de alguma forma se relacionar com eles. Mas é interessante que se o sábado é um dia onde Deus se faz presente para se relacionar de maneira especial com o ser humano, o sábado é algo muito mais democrático do que um local físico, né? Do que um templo físico. Sim. Porque ele é algo que chega para qualquer ser humano, querendo ou não querendo, e onde ele estiver, né? Sim. O sábado chega ali pra gente pelo menos uma vez a semana, né? Eu acho sensacional isso. Acho que o sábado é como se fosse um museu pra gente admirar a criação que Deus, ele preparou aquela tela e ele fez tudo aquilo, então você pode ir no museu, num parque para ver a criação dele, você pode ir no seu templo, né, para ouvir através de louvores e da palavra, ou você pode estar ali com a sua família, contemplando a criação do homem e da mulher. Então, eu acho que o sábado é realmente o grande finale desse espetáculo, para você poder admirar tudo aquilo que o Criador fez. Muito bem. E eu acho que, só para a gente pensa, que nem a Larissa falou, a gente tem a necessidade de viver em comunhão. A gente, quando pensa em Deus ele é suficiente, Deus ele basta. Ele tem a necessidade de viver em comunhão?
Não, ele é suficiente, ele é tudo. E spoiler, né, das outras histórias da Bíblia, ele assume todos esses riscos nos criando. Deus nunca é pego de surpresa. Ou seja, quando ele estava criando a gente, antes dele criar, ele já tinha o plano para salvar a gente, entendeu? É algo tão lindo quando a gente para pensar que Deus não precisa da gente, mas mesmo assim ele criou a gente por amor. Perfeito, pessoal. Eu vou fazer um apelo aqui aos produtores que estão aqui nos lembrando que o nosso tempo terminou. De que nesse dia não há marcação temporal, então ele não termina, assim como o nosso podcast. Foi proposital o atraso. Tem outra coisa, para a gente realmente encerrar essa conversa muito gostosa, o apelo é que esse episódio e essa temporada seja lançada numa sexta, para que inauguremos o sábado assim, né, ouvindo e conversando sobre ele. E que você que está ouvindo, você que está acompanhando a gente e tem as suas impressões sobre esse texto, também compartilhe conosco como a Bíblia alcança o seu horizonte, onde você está. Mas, sobretudo, o nosso desejo aqui é que você tenha a noção de que você de verdade, é muito especial, você é muito digna, muito digno, você tem algo diferente com você, que é a imagem e a semelhança de Deus. E você vê a mesma imagem, a mesma semelhança em quem está do seu lado. E outra coisa, a gente espera que tudo isso que a gente conversou aqui te alcance de alguma forma, que você consiga descansar, você consiga fazer o que Deus fez, você tenha a possibilidade de recriar, de valorizar a vida, de cultivar o jardim, de, santificar o sábado, que você faça o que Jesus fez. Essa é a verdadeira bênção reservada a nós, conseguir reproduzir o que ele fez. Então, assim como Jesus andou, que você ande, diferente daquilo que a gente vê que é a bênção, né? A valorização material, o prazer. Nesse caso, não. É a gente fazer o que ele fez. E eu tenho certeza que você vai ser mais feliz e a paz que excede qualquer entendimento vai te alcançar. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Muito obrigado por você que está assistindo, ouvindo a gente. E a gente te espera semana que vem, no segundo episódio dessa nova temporada de Gênesis, da Bíblia Estranha. A Bíblia Estranha, a Bíblia como você nunca viu ou leu. Valeu, galera!